para o esclarecimento do trabalho missionário. É a nossa fonte, né? Nossa fonte de vida, nossa fonte de orientação sobre ministério. E, por isso, a gente se aproxima desse assunto das Escrituras com bastante humildade e uma postura que eu acho essencial de cabeça aberta. Eu acho que o que mais atrapalha ouvir o que Deus está falando conosco é quando nós chegamos a essa palavra achando que já sabe o que ela está dizendo. Imagina a conversa entre duas pessoas, vocês acho que conhecem bem, né? Quando está conversando com uma pessoa e aquela pessoa já pressupõe o que você está dizendo e não tem nada a ver, né? E você não consegue comunicar porque a outra pessoa já está entendendo outra coisa e é difícil tirar da cabeça dela, né? Então, eu tenho esse reconhecimento pessoal quando eu chego nas Escrituras de tentar ficar com o ouvido bem aberto. O assunto das bases bíblicas da nossa fé, da nossa missão, que, na verdade, é o conteúdo desse livro. Aliás, eu preciso falar alguma coisa sobre o livro, né? Então, deixa eu já fazer isso. Acho que vocês já conhecem, o livro foi lançado ano passado, O Propósito de Deus e a Nossa Vocação, uma teologia bíblica da missão toda, né? Já que missão integral ficou tão controvertido, eu já mudei a linguagem para uma teologia bíblica da missão toda, que, na verdade, tem nada mais do que uma compreensão mais abrangente das Escrituras. Isto é uma peregrinação muito antiga minha. Comecei nos anos 80, ainda quando fiz o meu mestrado e escrevi sobre uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, isso é um assunto que nunca largou dos meus pés. E o próprio livro já passou por várias edições ao longo dos anos, e sempre com algumas mudanças. Eu não vou entrar nos detalhes das mudanças, mas essa vez que eu lancei o livro, eu resolvi gastar tempo explicando um pouco sobre metodologia, porque metodologia faz uma grande diferença de como você se aproxima das Escrituras. E escrevi 4 capítulos a respeito disto. O publicador resolveu não publicar, porque já estava ficando comprido, então ficou com uma obra à parte, que você pode comprar através da Amazon. Eu mandei para o chat, para Thomas, o título desse livro. É bem simples, é Bíblia e Missão. E nada mais é do que ele, Thomas, você mesmo pode colocar na tela, se você quiser, para o pessoal ver, dá a metodologia por trás deste livro. E a metodologia é relativa, é mais ou menos simples para explicar, se bem que é bastante técnica também. Basicamente, adoto uma postura de teologia narrativa, isto é, tentar seguir a sequência das Escrituras, todas. Todos nós sabemos do valor de pegar um livro das Escrituras, Filipenses, João, Oséias, o livro que fosse, e pegar aquele livro e fazer um estudo desde o início até o fim, para seguir o fio da meada, né? Um enredo. Basicamente, é isso que eu tento fazer para as Escrituras todas, isto é, traçar o fio da meada. Agora, é um empreendimento altamente arriscado, porque a gente acaba supondo, às vezes, o que é um enredo que não é necessariamente é.
Então, para isso, existem algumas técnicas. E uma das técnicas vem do mundo literário, ou seja, como conduz uma boa história. Se você for pensar, por exemplo, uma boa história que marcou a sua vida, vamos pensar num filme. Um filme que você assistiu mais que uma vez. Você gostou tanto que você assistiu 3, 4, 5, 6 vezes. Tem gente que tem filmes assim. Não sei se vocês têm algum filme favorito assim. Na segunda assistida, com certeza você repara detalhes que não reparou na primeira assistida. Porque na primeira assistida você está só absorvendo conteúdo, sem saber aonde que a história vai. A gente descobre onde a história vai somente no final. No final, toda uma boa história, ela se fecha, ela encontra a sua conclusão. Se ela não conclui, é porque tem um outro filme que vai fazer esta conclusão depois, né? Tem uma segunda, terceira rodada desse filme. Então, o final de toda boa história é o que determina onde aquela história fecha. Agora, se a gente for aplicar isso às escrituras, cria uma certa complicação para nós, porque a Bíblia fecha mesmo com o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é o livro mais controvertido que tem nas escrituras, né? Então, fica bem complicado aplicar esse princípio, mas é possível falar. Boa noite. Seu som saiu aqui, Timóteo. Timóteo, o teu som saiu, estamos sem som. Pronto. Ok. Está bem, gente? Eu não sei se me acompanhou, mas uma boa história, ela finaliza no final. Não tem nada filosófico a respeito disso, né? É bem óbvio. Finaliza no final. Frequentemente, esse final, já nós temos pistas no início. Muitas vezes, um bom filme, uma boa história, já nos dá pistas, dicas no início. Se a gente for pensar nessas escrituras dessa forma, então nós temos uma história que começa em Gênesis 1 e Gênesis 2, com a criação dos céus e da terra, e logo em seguida, capítulo 3, o surgimento do pecado, e termina com a resolução do pecado e o surgimento de novo céu e nova terra nos últimos 2 capítulos dessa mega história que nós chamamos essas escrituras. Isso deveria servir de pista para nós sobre qual seria um enredo mestre dessas escrituras. Pois bem, eu já estou entrando na aula, mas, na verdade, eu só queria fazer um pouco de propaganda a respeito daquele livro, a Bíblia Missão, que vai dar as bases metodológicas de como fazer essa caminhada. Então, tem a Bíblia, a Missão. Rapidamente, antes de começar, eu vou mencionar mais algumas outras obras que podem interessar vocês. Uma delas é antiga, acho que vocês talvez conhecem, a Visão Missionária da Bíblia. Isto é um resumo, é um livro bem fininho, então é uma boa maneira, numa igreja, numa classe de escola dominical, de tratar esse assunto de modo um pouco mais simples e mais resumido. 2018, lancei esse livro, O que é Igreja Missional, porque o assunto de igreja missional entrou no vocabulário do interesse missiológico. Isso criou certa confusão, parece que havia uma certa concorrência entre a linha missional e a linha de missões transculturais. Pessoalmente, eu não vejo como concorrência. E o livro surgiu justamente para esclarecer isso e dar exemplos no Novo Testamento de
igrejas missionais. Ninguém nunca tinha feito isso. Tem algumas alusões. O Michael Goen fala alguma coisa nos seus livros, mas ninguém desenvolveu esse assunto. Ou seja, quais são as características em comum entre as igrejas de Roma, Corinto, Jerusalém, Éfeso, Antioquia e assim diante, né? Então, este foi o propósito desse livro. E, por fim, eu e uma outra autora, a doutora Sharon George, estamos fazendo uma série de comentários. Então, novamente, é dentro dessa mesma área de bases bíblicas. A série chama Mergulho Missional. Não sei se dá para enxergar bem. O primeiro livro foi por um outro editor, Descoberta, que é um comentário de Lucas. O segundo foi o livro de Atos, que surgiu no final do ano passado. O terceiro é o primeiro volume de Cartas de Paulo. O quarto está por sair por ocasião do Congresso Brasileiro de Missões, que seria o segundo volume das Cartas de Paulo. No ano que vem, já completamos 2 volumes que vão sair, um sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e um outro volume sobre João. E, por fim, no outro ano, já estamos trabalhando em cima de alguns comentários no Antigo Testamento que são fundamentais para a teologia missionária do Novo Testamento, especialmente Gênesis, Êxodo, Isaías e os Salmos. Isaías, os Salmos e Gênesis são os livros mais citados pelo apóstolo Paulo nas suas teologias. Então, são especialmente importantes para a gente refletir a respeito disso. Então, esta é a ideia básica. Novamente, a gente começa fazendo uma teologia que não parte dos nossos pressupostos. Normalmente, a gente faz teologias de missão a partir dos nossos pressupostos. É muito difícil evitar isso. Na verdade, é impossível evitar por completo, mas pelo menos a gente tenta. Então, a gente procura controles, e um desses controles que eu mencionei é pensar nessas escrituras a partir da inspiração pelo Espírito Santo. Interessante isso, uma questão doutrinária. Muitas vezes, na academia, as escrituras partem de uma análise histórica, literária, com o pressuposto que Deus inspirou pessoas humanas para escreverem esses livros, e por isso aplica-se princípios de ciências humanas para entender. E, através dos anos, nós temos tido bastante compreensão das escrituras através disso. Entretanto, além de entender que as escrituras, seguindo o modelo da encarnação, têm a marca humana, nós igualmente entendemos que as Sagradas Escrituras são plenamente inspiradas por Deus. Então, a partir desse pressuposto, nós temos toda a base para procurar enredos, ou de repente algum enredo mestre, que capta o que este autor, por trás de todos os autores, a mão de Deus, através do seu Espírito, está tentando revelar para nós. Em parte, isso é uma das razões do título do livro, O Propósito de Deus. Qual é seu propósito? E como isso vai se desenvolver através das Escrituras. Se a gente repara que as Escrituras começa e termina com um enfoque na criação, então isso já é uma boa pista a respeito de uma moldura através do qual nós podemos
pensar sobre essas escrituras. Isto é dos pontos fracos, fundamentais na missiologia brasileira atual. A falta de ver essa mega visão da história dessas escrituras, que começa não em Gênesis 12 e não termina em Apocalipse 5, mas começa mesmo em Gênesis 1 e 2 e termina em Apocalipse 21 e 22. Agora, esse tanto é relativamente fácil. A partir disto, a gente procura nas escrituras com essa temática e faz a pergunta, mas essa temática é realmente um fio da meada que ultrapassa as escrituras? Não temos tempo para desenvolver tudo isso numa hora, mas várias pessoas têm feito essa análise e têm chegado a essa conclusão. Desde Howard Snyder até o Juan Stan, no seu livro a respeito das boas novas da criação. Então, essa é uma maneira de proceder. Uma segunda maneira de proceder que também reflete uma falha na missiologia mais brasileira, não internacional, mas eu diria mais brasileira. A gente parte do que a gente considera teologicamente central, a salvação em Cristo Jesus. Jesus, com certeza, é o centro da teologia das Escrituras. Como nós sabemos disso? Ao abrir o Novo Testamento, nós temos as genealogias de Mateus e de Lucas, que constatam justamente que, através das suas gerações, ele estava cumprindo as promessas de Deus para Davi e para Abraão, especificamente pensando em Mateus, e para o próprio Adão, a humanidade toda, pensando na genealogia de Lucas. Cristo, então, é o centro de uma teologia bíblica de missão. E ele é o centro porque ele representa a solução de Deus para a situação adâmica. Lucas, então, faz esse partido a partir de Adão. Paulo vai desenvolver esse assunto um pouco mais, aliás, bastante mais, em Romanos, capítulo 5, 6, eu acredito 7, há controvérsias se é Adão que está por trás de Romanos 7, mas pelo menos a gente pode dizer que Romanos 5 e 6 é Paulo lidando com a significância de Cristo a partir de uma solução do problema que surgiu em Adão. Isso levanta uma pergunta: qual foi o problema adâmico? Tipicamente e corretamente, nós identificamos isso como o surgimento do pecado e, parcialmente, nós identificamos o surgimento do pecado como uma desobediência a Deus. Certamente, Adão, a humanidade desobedeceu a Deus, em Gênesis 3, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto, entretanto, é apenas metade da história. A outra metade da história é, ao fazer isso, prestem bem atenção, ele desobedeceu a ordem de Deus em Gênesis 1 de sujeitar e dominar a criação. Em Gênesis 1, versículos 26 a 27, o ser humano é criado à imagem e à semelhança de Deus e ele recebe uma incumbência. E essa incumbência é de dominar, sujeitar, multiplicar. São 3 verbos.
Dominar e sujeitar são verbos não de exploração, e sim de cuidado. Isso a gente sabe através do segundo relato da criação, em Gênesis 2, de cultivar o jardim. Entre as coisas que o ser humano deveria dominar são todas as coisas que rastejam sobre a terra. Acontece que quando um desses agentes que rasteja sobre a terra apareceu para o ser humano, nesse caso, em Gênesis 2, através da mulher, ao invés de dominar esse ser, o ser humano se deixou ser dominado por ela, por essa serpente. Desculpe, por ele, né? Por essa serpente. Vocês estão me entendendo? Então, o próprio pecado que é desenvolvido em Gênesis 1 a 3 aponta para dois problemas que têm uma coisa em comum: afastamento, distância de Deus, mas com duas desobediências, entendeu? Geralmente a gente só pensa em uma desobediência. Ele não obedeceu à voz de Deus, e logo a gente pensa que a salvação, a solução, é a reconciliação a Deus, no sentido da gente obedecer a Deus. E isso, com certeza, é metade da história. É uma boa metade. Entretanto, a outra metade é que o ser humano, ele negou a incumbência de ser o representante de Deus no sentido de cuidar da criação toda. Logo, a salvação tem que ser, e de fato é, uma solução às duas coisas. Eu vou pausar aqui só um pouquinho, porque isso às vezes precisa absorver. A gente não está acostumado a ouvir isso, né? Mas a salvação, então, é uma reação às duas coisas. Veja bem, afinal de contas, qual foi o resultado do pecado? Foi a interrupção, o estrago do relacionamento humano com Deus. A resposta é categoricamente sim, mas não exclusivamente sim. Estão comigo? Ou seja, houve um estrago com a criação toda. E não é só no relacionamento com Deus. Questões materiais, o parto, a agricultura, a própria terra afetada. Então, a solução para isso é tanto em termos humanos quanto em termos da criação toda. Agora, se a gente volta para a solução definitiva que nós vemos em Cristo Jesus, nós temos vários indícios de que é exatamente por isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar a humanidade e para reconciliar todas as coisas a Ele. Efésios 1:10 diz que foi o propósito de Deus fazer convergir em Cristo, ou unir em Cristo, todas as coisas, quanto as do céu, quanto as da terra. No final daquele mesmo capítulo, nós lemos que para isso acontecer, ele deu a igreja, ou seja, a igreja tem seu papel nesse trabalho. Nos próximos capítulos, Paulo vai elaborar isso. Efésios 3:10 diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Em Filipenses, nós lemos que, como consequência do senhorio de Cristo, todo joelho se dobrará, não apenas aqui na terra, mas no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Paulo elabora a extensão
da obra redentora de Cristo em 1 Coríntios 15, 20 a 28, ele deixa bem claro, citando o salmista, que Jesus está atualmente sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Aliás, essa mesma linguagem que é usada para o papel da igreja também no final de Efésios 1. Talvez a passagem mais clara seria Colossenses 1, 20, onde nós lemos que Jesus derramou sangue na cruz para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Logo depois de dizer que ele foi o Criador, que por meio dele tudo foi criado e para ele tudo foi criado. Então, essa abrangência da redenção faz parte da descrição da obra de Cristo. Esta é a obra de Cristo para o qual nós somos chamados a seguir. Eu tenho um amigo, muito amigo, que falou para mim, mas Timóteo, isto é o papel de Cristo, e me lembrou um pouco do argumento que William Carey teve que enfrentar, quando ele queria embarcar no trabalho missionário e seus anciões falaram, mas William, isso é obra de Deus, não é sua obra. Ou seja, às vezes a gente confunde as bolas. Se é Deus que converte as pessoas, isso não significa que nós não somos chamados a evangelizar. Se é Deus que está criando novo céu e nova terra, isso não significa que em Cristo Jesus nós não somos nova criação e que nós fazemos parte desse empreendimento. Enfim, então, essa é uma outra maneira de entrar nesse assunto da abrangência. Primeiro, pensando nos contornos da história, início e fim. Segundo, pensando no miolo da história, Cristo Jesus e qual foi seu propósito em vir. Uma outra maneira é tentar seguir esta sequência. Nós entendemos, pelo menos uma das teses que eu apresento na tese, que é uma tese bastante comum, acho que todos concordam, né? Cristo cumpre o papel, quer dizer, Cristo cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento. Este é o pressuposto comum de todos os autores do Novo Testamento. Cristo cumpre as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Como nós podemos resumir isso? Normalmente, nós resumimos isso em termos dos 3 pilares reconhecidos por cristãos e judeus do Antigo Testamento: Abraão, Moisés e Davi. E certamente são as figuras centrais. Entretanto, as próprias Escrituras incluem mais 2 candidatos que têm a mesma importância, se não maior. Adão, ou seja, a gente tem que começar com Adão e Noé. Frequentemente na nossa missiologia, a gente trata de Gênesis 1 a 11 para falar alguma coisa do pecado e logo apresentar Abraão e a incumbência de abençoar todas as famílias da terra como pontilhão da temática das Escrituras. Ao fazer isso, nós pulamos uma figura central, que é Noé. Tanto Adão, que nós acabamos de contemplar um pouquinho, como Noé, são elementos importantes. Se a gente não mantém a sequência, nós temos o perigo de mal interpretar o cumprimento. Por exemplo, vamos trabalhar de frente para trás.
a começar com Cristo. Jesus Cristo cumpriu a aliança que Deus havia feito com Davi. Em Romanos 1, Paulo fala com todas as letras que Jesus, então, foi filho de Davi, que ele cumpriu as promessas de Deus para Davi. Em Cristo Jesus, o reino de Deus que alcançou seu auge, não político, mas seu auge teológico em Davi, se cumpre. Jesus pode dizer e diz, se eu, pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, expulso demônios, não sabeis que o reino de Deus está chegado entre vós. Então, são algumas ilustrações de como Jesus cumpriu a aliança feita com Davi, onde Deus finalmente reconhece a monarquia. Quando a gente usa a linguagem de reino, a gente está usando a linguagem de monarquia. Antes de Davi, a monarquia não estava em bons olhos de Deus. Ao primeiro pedido de Israel de um rei, Deus diz que não haverá rei sobre nós, sobre vós, a não ser eu. Com muita insistência, Deus concedeu. Samuel, então, ungiu o Saul e deu no que deu. Com Davi, a situação se inverteu. E quando nós lemos sobre as promessas que Deus faz para Davi, por exemplo, no Salmo 72, nós lemos a respeito de um reino que iria de mar a mar, que não terá fim. Ou seja, é a base do nosso conceito, do nosso empreendimento missionário, de levar o evangelho até os confins da terra. Jesus cumpriu isso e passou esse bastão para nós. Ele nos acompanhando. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então, nós estamos fazendo, ele está fazendo. Ele está fazendo através de nós. Ele cumprindo as promessas de Deus feitas para Davi. Estão comigo? Então, a gente foi um passo para trás. E Davi? Davi, de certo modo, cumpre as promessas de Deus feitas para Moisés. Eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas quais foram as promessas missionárias que Deus fez para Moisés? Se não em Êxodo 19, quando Deus prometeu ao povo que eles serão reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes que, segundo Pedro, vai interpretar depois como um papel missionário, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando Deus fez essa promessa para Moisés, não existia monarquia. Entretanto, falou que o povo seria um reino de sacerdotes, ou seja, a nação toda seria intercessores a favor dos outros. E se é um reino de sacerdotes, esses outros só poderiam ser todas as terras. Por isso, Deus pode falar ao mesmo tempo, vós sois um povo peculiar meu, e ao mesmo tempo, porque toda a terra é minha. Uma coisa que não faz muito sentido, muita lógica. Por exemplo, eu tenho 2 terrenos aqui em Florianópolis, registrados no cartório. Eu posso dizer que todo Florianópolis é meu? Porque esse é peculiarmente meu, entendeu? Não tem uma lógica. Nós forçamos a barra para transformar isso numa lógica. Mas a lógica é que, como povo peculiar, nós somos chamados a sermos um reino de sacerdotes. Ou seja, um grupo inteiro, um povo inteiro de gente que intercede a favor dos outros, que é a base do trabalho missionário. Começa com oração. Agora, veja bem como Davi, de certo modo, avança a aliança de Moisés.
Moisés fala de ser um reino de sacerdote, mas a gente nem sabe o que é um reino ainda. Entendeu? Através da experiência de Davi, isso é avançado. E avançado e cumprido, mais uma vez, em Cristo Jesus. Agora, vamos voltar para trás, mais uma vez. Moisés, então, cumpre a aliança que Deus fez no Monte Sinai, cumpre as promessas que Deus fez para Abraão. E daí que a gente está num lugar, digamos, favorito nosso, dos missiólogos. Gostamos muito de falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Uma nota de rodapé, gente. Em Gênesis 12, a palavra Baar não aparece. A palavra aliança aparece depois. Nós podemos falar que Deus fez uma aliança com Abraão, não tem dúvida nenhuma que é uma aliança, mas não aparece em Gênesis 12, vai aparecer depois em Gênesis, eu acho que é 17, ou 15 ou 17. Mas Deus coloca uma qualificação para a aliança que Deus fez com Abraão, de abençoá-lo e, por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. A qualificação que Deus coloca é porquanto obedeceste à minha voz. É uma qualificação. A aliança tem privilégios e tem condições. Abraão precisava obedecer. Só que nessa altura do campeonato não existia um sistema de lei, entendeu? Obedecer à minha voz. Mas o que Deus está falando? Isso nós descobrimos, mas definitivamente com a aliança sinaítica. Por exemplo, Moisés desce do Monte Sinai com todas as suas, com os 10 mandamentos, com as 2 tábuas. E o que ele encontra? Alguém lembra? O que Moisés encontra? Todo mundo pronto para ouvir que eles vão ser testemunhos mundiais? Não, estão lá fazendo sacanagem com um bezerro de ouro. Se você for ler o hebraico e perceber o que eles estavam fazendo, é uma coisa indizível. A gente não pode dizer de tão vergonhoso que fosse. E Deus ficou tão irado, tão irado, tão irado, que ele fez uma declaração que vou acabar com essa raça. Moisés, então, se colocou no chão e disse, não faça isso, lembra da sua aliança, toma eu, mas não abate esse povo. E Deus faz uma coisa que nós, na igreja presbiteriana, estamos tentando explicar até hoje, que eu acho que a gente não conseguiu explicar muito bem. Deus mudou de ideia. Ele não destruiu o povo e poupou o povo. Mas o que ele fez? Aqueles 10 mandamentos foram transformados em todo o resto do livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio inteiro e o livro de Levítico. Ou seja, é como se Deus estivesse falando, vocês não entenderam o que eu quis dizer em Êxodo 19, 1 a 3, se ouvirdes a minha voz e obedecestes os meus mandamentos. Então, vou dizer tim-tim por tim-tim, que quer dizer. E nós temos todo o sistema da lei que nasce lá no Monte Sinai, que avança, não sei se estão comigo, né? Que avança a aliança que Deus havia feito com Abraão, que não foi elaborado, não foi... Então, nisso a gente vê até uma característica da teologia bíblica que nós chamamos de revelação progressiva, né? Vai andando e vai se revelando cada vez mais. Então, se Jesus cumpriu a promessa de Deus para Davi, através de
do estabelecimento do governo de Deus por meio do seu ministério. E isso se revelando cada vez mais, que não se completou ainda. E se Davi cumpriu na sua aliança, ou avançou o que Deus havia prometido para Moisés, por revelar o que é um governo, e se Moisés, por sua vez, esclareceu que Deus queria dizer para Abraão que deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz, então a gente pode dizer que Abraão avançou a aliança que Deus fez com Noé. E daí nós chegamos na primeira aliança que Deus fez nas Escrituras. Em Gênesis 6 a 9, a palavra aliança aparece diversas vezes, especialmente no capítulo 9, quando Noé sai da arca, ele não desembarca na lua, é importante a gente dizer isso. Noé não desembarca na lua, não desembarca no Marte, ele desembarca no planeta Terra. Ou seja, havia grande destruição, mas o planeta era mesmo o planeta. Eu estou dizendo isso porque a base da teologia da destruição dessa criação tem grande base em 2 Pedro 3, onde Pedro compara a destruição por vir por fogo com a destruição que houve por água por meio do dilúvio, que houve um grande desastre e houve grande destruição, mas não havia aniquilação da terra. Estão comigo? Então, o próprio Pedro define isso. Mas, voltando para Noé, esta aliança que Deus fez com Noé, que seria o primeiro, segundo Adão. O que eu estou querendo dizer através disso? Deus deu a mesma incumbência para Noé ao sair da arca, em Gênesis 9, que ele deu para Adão e Eva, em Gênesis 1. Com um só acréscimo. O acréscimo da proibição do homicídio por causa da história do Abel e Caim. Mas, fora disto, é o mandato criacional repetido ipsis literis. E a aliança é feita não só com Noé e toda a sua família, como os presbiterianos gostam de dizer, ou batistas, ou outros reformados, foi com toda a criação. E não só foi não foi uma aliança passageira. A palavra eterna é usada em Gênesis 9. Deus fala claramente que essa será sua aliança eterna. Por que eu estou batendo nessa tecla? Estou batendo nessa tecla porque em Noé nós vemos a primeira solução ao problema do pecado, que atingiu o ser humano e toda a criação. E nós vemos o resgate do ser humano e de toda a criação na história de Noé. Uma história que vai ser paradigmática para todas as outras alianças subsequentes. Isso fica especialmente claro na aliança sinaítica, com as leis que regem como cuidar dos campos, das árvores e diversos aspectos da criação. Durante o período da monarquia, especialmente no filho de Davi, com Salomão, que discursava com sábios do mundo inteiro a respeito de como nós podemos conhecer a Deus através de a observação de elementos da natureza.
o próprio Davi, seus salmos, onde ele convoca todo o povo de Deus e todos os povos a dar louvores a Deus junto com árvores e animais que também glorificam a Deus e batem palmas em louvor e adoração. Enfim, esta já é uma terceira maneira que a gente pode contemplar qual seria uma sequência de teologia bíblica do propósito de Deus para a criação que ele fez. Tá? Primeiro, foi pensando no início e no fim. Segundo, pensando no que é central, a obra redentor em Cristo. E terceiro, trabalhando para trás, chegando na aliança, pensando de que maneira Jesus cumpriu as promessas de Deus para Davi, para Moisés, para Abraão, para Noé e, eventualmente, para o próprio Adão. Paulo, portanto, em Romanos 5 e 6, coloca Cristo como um segundo Adão. Todos nós morremos em Adão por causa do pecado, e nós que cremos em Cristo, nós vivemos e vivificaremos com Ele. Gente, isso é o que se trata de um esboço que não sei até que ponto fica muito claro no livro o propósito de Deus e a nossa vocação. No livro nós vamos elaborar em cada um desses períodos. Por exemplo, no período dos profetas, como os diversos fluentes do movimento profético já contribui e já leva o leitor em direção à revelação de Cristo Jesus. Nós contemplamos nos Salmos e na literatura sapiencial o uso de mecanismos culturais de nações estrangeiras para a comunicação da fé, algo que não existe no movimento profético. O movimento profético é caracterizado pela história paradigmática dos profetas de Baal e o profeta Elias, em 1 Reis 18. De que lado você vai ficar? Então, é uma forte não ao sincretismo que pode ser o resultado de uma aproximação não crítica com as outras culturas. Nos Salmos, nos escritos de modo geral, nos Salmos e na literatura sapiencial, a gente vê uma outra postura, de repente, justamente por não ser do movimento dos profetas, e sim dos sábios, que não estão tratando tanto do campo da liturgia, ou pelo menos do culto, e sim estão lidando mais com os elementos do que nós chamamos da natureza, do que a Bíblia chama de criação. Eu sempre prefiro falar criação, porque criação tem um criador, a natureza fica só, né? A palavra bíblica mesmo é criação. Thomas, eu não sei se eu continuo essa exposição aqui ou se já deu um pouco de pano de manga para a gente passar para algumas perguntas e dúvidas que possam esclarecer um pouco mais. Talvez, Timóteo, você falou muito do propósito de Deus, né? E você fez essas 3 abordagens. Como agora fazer o link para a minha vocação pessoal? Thomas, eu não sei se você reparou, mas eu não faço isso. O título é
o propósito de Deus e a nossa vocação, não a minha vocação. Eu até reparei que na propaganda, acho que tinha a minha vocação ali, mas eu tomo cuidado de colocar nossa vocação. A vocação que é provocada nessas escrituras, obviamente, vai ter uma dimensão pessoal, mas essa questão pessoal é muito sobreenfatizado na cultura ocidental moderna. E a gente, com certeza, assim, todo o movimento de revivalismo também enfatiza muito a fé pessoal, e não tem dúvida que tem uma dimensão pessoal. Mas o que nós percebemos, pelo menos o que eu percebo, que eu apresento, é que Deus chama um povo para seguir ele. E como povo nós temos uma vocação. E essa vocação gira em torno da nossa composição como igreja, e com certeza, Thomas, também dentro da igreja, vocações de indivíduos, tanto dentro da igreja quanto fora. Se eu posso trabalhar isso um pouquinho mais, por exemplo, vamos pensar como nós chegamos da igreja hoje para novo céu e nova terra. No conceito comum, nós não chegamos. Novo céu, nova terra, obra de Deus, e nós não temos nada a ver com isso. Nossa ocupação é de ser povo de Deus, evangelizar os povos e fazer culto. Fazer oração, estudar a Bíblia, frequentar a igreja. Essa é a ideia comum. Tudo isso faz parte, com certeza. Mas qual é o ponto de ser igreja? O ponto de ser igreja, de ser um povo abençoado por Deus, é de abençoar todos os povos da terra. De anunciar o evangelho do reino de Deus e então virá o fim, ou seja, em preparação para o fim. E como nós fazemos isso? Podemos pensar em várias... bem, eu vou só focar duas questões: alelão e fazer o bem. Em Romanos 13, Paulo usurpa um ditado do Império Romano, que é fazer o bem. Ele democratiza esse conceito, diz que isso não é apenas incumbência do elite, mas é incumbência de toda a igreja, e que isto é a nossa vocação, fazer o bem. Agora, isso é muito geral, né? Mas fazer o bem é uma das maneiras que nós caminhamos em direção a novo céu e nova terra, que, por sinal, nota de rodapé muito importante, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus céus e terra. Apocalipse 21:1, eis que vi novo céu e nova terra. Não é criação no final. Estão me entendendo? Não é isso que João diz. Ele diz que ele viu, ou seja, finalmente se manifestou, se revelou. E para pensar, o que é novo céu e nova terra, se não nova criação? Não podem concordar comigo? Novo céu e nova terra é nova criação, é kainiketesis. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5:17, que em Cristo nós somos nova criatura ou nova criação. Só tem uma palavra, não tem duas palavras em grego para criação, criatura, é ketesis. Somos nova criação. Essa nova criação está em construção desde o momento que Jesus diz que se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, não sabeis que o reino de Deus está chegado entre vós. Já começou. Então, estamos nesse processo. Segundo, porque realmente fazer o bem é bastante genérico. Paulo usa uma palavra só, que eu acho fantástico.
A palavra é alelon. Eu vou repetir, porque é fácil lembrar. Alelon é uma palavra só em grego. A palavra significa, nós temos que ter 3 palavras para traduzir essa palavra. Uns aos outros. Faça uma busca na concordância ou no seu aplicativo da Bíblia dessa frase, uns aos outros. Ou se você tem o texto grego, procura a palavra e procura onde aparece. Você vai achar 50 ocorrências de alelão. Assim, nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou e deu sua vida por nós. Nós devemos hospedar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos dar um santo beijo uns aos outros. E assim vai. E não é só Paulo, é Pedro, é João, autor de Hebreus, ou seja, este é um princípio ético do comportamento da igreja que é aplicado à vida da igreja para se tornar uma comunidade alternativa e também é aplicado para fora. Diz, eu não me lembro qual é a passagem, mas vocês podem achar, que nós devemos também amar aqueles de fora uns aos outros, alelão. Ou seja, nós vivendo assim, encarnando a compaixão, a misericórdia de Deus, tanto na igreja quanto nas nossas diversas vocações, nós estamos contribuindo para novo céu e nova terra. Uma vez que nós temos na nossa mira, não apenas, gente, eu não estou querendo diminuir a significância de Apocalipse 5, não é isso, entendeu? Que vai ter representantes de toda raça, toda nação, toda língua diante do Cordeiro de Deus. Estou apenas dizendo que este não é o final. O final é novo céu e nova terra. Uma vez que a gente tem este final como mira, as diversas profissões, quase todas as profissões imagináveis, fazem sentido ou podem contribuir, especialmente com a ética e a ótica cristã aplicada. Um engenheiro cristão pode estar contribuindo para esse fim. A dona de casa cristã ou cristão pode estar contribuindo para esse fim e assim diante. Então, se o propósito de Deus é a redenção daquilo que ele criou, na sua inteireza, então todas as nossas vocações, como no início de Gênesis, também podem e vão contribuir para esse fim. Eu acho que ficou um pouco mais claro assim, né? Obrigado, Timóteo. Timóteo, até agora não apareceu nenhuma pergunta aqui no chat, então vamos prosseguir. Eu tenho algumas perguntas. Procede, então, Thomas, porque essa pergunta me ajudou. Mas aí, por favor, coloquem as perguntas que vocês têm no chat, e aí eu vou estar selecionando aqui, tá? Tem uma pergunta que o Jerry fez. Jerry é seminarista aqui da Juvep, está terminando o seu curso, acabou de terminar o seu curso. Ele faz a seguinte pergunta: nos dê exemplos práticos do que devemos fazer em nossas igrejas para promover mais a dimensão comunal. A dimensão comunal? Não, no sentido, eu acho que ele está puxando uns aos outros aqui, a comunidade. Ah, sim. Que possa culminar no envolvimento maior por missões. Deixa eu só fazer uma pequena propaganda rapidamente, que eu esqueci de falar também no chat, Thomas. Eu postei aquele índice bíblico. Eu fiz isso porque, novamente, quando o editor publicou o livro, ele tirou algumas partes. Ele tirou aquela primeira parte que dá toda a metodologia e ele tirou a última parte, que é o índice.
Por quê? Porque é muito comprido, acho que deu uns 40 páginas de citações de referências bíblicas e de outros manuscritos antigos. Então, eu coloquei isso no chat, quem quiser pode ficar, se quiser colocar para todo mundo, fique à vontade. Olha, a gente vive a vida comunal. Agora eu vou falar uma coisa que talvez não é a resposta como é que chama a pessoa que fez a pergunta? Gabriel? É o Gere. Gere. Lendo as cartas. É fascinante que o maior missiólogo e missionário da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, não nos deixou nenhum tratado missionário, ipsis literis, né? Nenhuma teologia de missão explícita. O que ele nos deixou são orientações de como viver a vida comunal, como viver a vida da igreja. Então, nas cartas, nós temos todas as dicas. Nós, na igreja, estamos estudando 1 Coríntios, só para dar um exemplo. O que está se destacando é uma postura de humildade, pensando na teologia da cruz, e não a teologia de vitória apenas, né? Mas a partir da mensagem da cruz, que Paulo entendeu que era central, nós devemos respeitar as diferenças na comunidade dentro de certos limites, né? Por exemplo, o moço que está dormindo com a madrasta, isso a gente não tolera, né? Mas diferenças de como a gente concebe consumir comida sacrificada aos ídolos, a gente tem que ter certa tolerância, ou seja, uma postura de humildade, uma postura de honrar o mais fraco, uma postura de entender que nós, 1 Coríntios 12, todos nós temos uma participação, ninguém está acima de ninguém, entendeu? Então, essas são orientações bem práticas de 1 Coríntios, por exemplo, e cada carta vai trazer essas orientações. Eu tento resumir isso bem resumido nesse livro, O que é Igreja Missional, usando o exemplo das igrejas de Antioquia, de Jerusalém, de Roma, de Éfeso, usando como contra-exemplo a igreja da Galácia, por exemplo, né? Então, era justamente a minha preocupação. Será que, com toda essa conversação, igrejas missionárias, nós podemos identificar alguns traços em comum? E, Thomas, para mim, eu descobri algumas coisas que não esperava. Algumas coisas a gente esperava ver e viu. Todas essas igrejas eram dedicadas à oração. Oração é fundamental. Para nós, oração é fundamental teologicamente apenas, porque no vamos ver, na igreja, a gente não dedica tanto tempo à oração, não. Assim, na liturgia, no culto, né? Não sei a igreja de vocês, né? Mas oração é fundamental, nenhuma surpresa. Mas havia algumas surpresas para mim. Por exemplo, em todas essas igrejas, havia Paulo e outros estavam dando corda para a liderança nascente, liderança leiga e liderança plural. Paulo, por exemplo, ele não escreve nenhuma carta sozinho, salvo 1 e 2 Timóteo e Tito e Filemão. Todas as outras ele Silvanas, ele Timóteo, ele Tito, ele Terço, entendeu? Sempre tem essa parceria, né? Faz parte. Tem uma pergunta aqui, Timóteo, da Débora. Débora também é uma ex-aluna aqui do seminário, formada, está em São Paulo, no momento trabalhando com migrantes do Afeganistão, e ela faz a seguinte pergunta: como vemos nos evangelhos ou em outra parte do Novo Testamento Jesus cumprindo a aliança em Noé?
A aliança noética sendo cumprida em Jesus. O Ultimato escreveu um livro sobre isso. Quer dizer, o Ultimato publicou um livro sobre isso, um inglês que escreveu, acho que é Jesus e a Terra, através dos evangelhos, mostrando no uso das suas parábolas essa linguagem. Mas eu diria, Débora, que parte do nosso problema sobre esse assunto é que nós somos muito rápidos a dizer que nós devemos ser discípulos de Jesus e a gente define isso, obviamente, através dos evangelhos, mas a gente deveria definir isso também a partir das cartas. Por quê? Porque nas cartas nós temos uma descrição de Jesus ressurreto, Jesus assentado no trono, e o seu ministério atual, que nós também somos discípulos desse Cristo. E nós lemos que é o papel dele de fazer convergir nele todas as coisas. Que ele tem a obra de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Agora, Débora, se você for insistir um pouco mais em como eu vou definir isso, eu começo a bobear um pouquinho. Porque eu acho que não tem pistas muito claras. Apenas nós temos umas quadras mais gerais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Em Romanos 8, versículos 18 a 25, nós lemos que a criação, e Paulo não diz nova criação aqui, ele fala só criação, ktesis, importante isso, porque ele está falando da criação existente, que essa criação aguarda a sua redenção. Ele pressupõe essa redenção está garantida. E que essa redenção vem olhando para os filhos de Deus, que somos nós. E especificamente a glória dos filhos de Deus. Essa glória é definida pelo apóstolo Paulo pela redenção dos nossos corpos. O raciocínio por trás disso é que meu corpo faz parte da criação. Na verdade, todo o meu ser faz parte da criação, mas o corpo que mais demonstra isso, entendeu? Eu sou feito do mesmo material que uma árvore de grama, etc. Faço parte da criação. Quando eu sou convertido em Cristo, o Espírito Santo inunda meu coração, ele traz uma promessa de salvação completa, que ninguém experimentou até hoje. Salvação completa inclui a redenção dos nossos corpos, a ressurreição corporal, a primeira doutrina cristã. Então, a criação, vendo essa promessa, já fica com esperança. Agora, Paulo faz essa exposição em Romanos 8 no contexto da maior cidade da antiguidade naquele momento, a cidade de Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, que era uma cidade com uma altíssima taxa de pobreza e de poluição. Havia casas de pobres, que eram prédios de 7 andares, sem saneamento, sem água corrente, onde as pessoas jogavam as suas necessidades pela janela. Então, este é um pouco o contexto por trás disso. Ok. Temos mais 2 perguntas e aí eu encerraria com uma última. A Cris, eu acredito que seja a professora Cristiane, ela faz a seguinte pergunta: como relacionar essa compreensão do novo céu e da nova terra como perspectiva final com um chamado missionário específico?
Olha, o que continua central ao trabalho missionário é o resgate da humanidade. Entendeu? Então, esse trabalho permanece central. Por quê? Porque desde o início, desde a primeira página das Escrituras, a chave para o cuidado do projeto de Deus foi a humanidade. A humanidade que é o ápice da sua criação em Gênesis 1, a humanidade é o centro da sua criação em Gênesis 2. Deus não tem um projeto que não contempla a humanidade. Agora, se a humanidade sofreu as consequências do pecado, o primeiro passo para restaurar a humanidade a seu papel é o resgate da humanidade. Por isso digo, Paulo vincula a redenção da criação à ressurreição corporal dos crentes. Para isso acontecer, tem que haver evangelização. Ou seja, a igreja precisa crescer. Essa comunidade alternativa que vai mostrar ao mundo inteiro e ser motivo de julgamento do mundo inteiro. Deixa eu só deixar isso bem claro, né? Se Deus tem uma visão universal em termos de salvação para toda a criação, essa universalidade não significa que não há julgamento e perdição. Seguindo o mesmo padrão do dilúvio, Deus salvou o mundo todo através de Noé, todos família, uma nova humanidade, através dos pares dos animais. E, ao mesmo tempo, condenou. Ou seja, julgamento e salvação são dois lados da mesma moeda. Quando a gente fala de salvação universal, não estamos falando na linguagem dos europeus que falam que ninguém vai para o inferno. Não é isso, não. Mas que essa representação de Deus, essa nova humanidade, que Paulo diz que em Cristo nós somos novos homens e, obviamente, novas mulheres. O que é isso? Uma nova humanidade, um novo Adão. Ou seja, nosso papel adâmico está sendo restaurado. Isso faz parte do propósito de Deus. Por isso, Jesus, na grande comissão, não sei se já passou pela sua cabeça, o fato de Jesus falar: toda autoridade me foi dada entre todas as nações. É isso que Jesus falou? Mateus 28, 18? Toda autoridade me foi dada entre todas as nações? Não. Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, sua autoridade é sobre tudo, porque ele está com o tudo no seu alvo. Agora, para chegar nisso, é preciso fazer discípulos de todas as nações. E não só adesão na igreja, mas ensiná-los a obedecer todas as coisas que ele ensinou. Ou seja, a tarefa missionária é longa. Não é só fazer a pessoa levantar a mão, não. É fazer discípulos, pessoas que vão seguir Jesus em tudo. Não tem grande comissão sem grande mandamento. Um sem o outro não faz sentido. Entendeu? Mas tudo parte da sua autoridade sobre tudo. De repente, isso pode estar por trás de Marcos, quando diz: ide pregar o evangelho a toda a criação. A gente traduz criatura, mas é a mesma palavra, quitisses, toda a criação. Lógico, há controvérsias em termos do manuscrito, né, a respeito disso, mas por isso João, que tanto foco a redenção da humanidade. João 3,16, foi meu primeiro sermão com 17 anos. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo é o mundo da humanidade, mas é o mundo cosmos também.
e tem base em João 1. Começa em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mesma coisa que Colossenses 1, 18, que vai desembocar no versículo 20. Entendeu? Então, eu acho que eu meio esqueci a pergunta agora no início, né? Mas eu estou tentando fazer esse vínculo, como tentando manter isso como, pelo menos para vocês considerarem que isso é o propósito de Deus. Se isso não se encaixa na nossa conceituação, é preciso meditar nisso. Ou jogar fora, alguns vão simplesmente jogar fora, ou começar a fazer uma construção. Ok? Uma pergunta ainda de Sérgio Ribeiro, que está conosco também nessa noite. Bem-vindo, Sérgio. Sérgio pergunta: qual a prioridade da missão da igreja diante da diversidade de necessidades e desafios que estão postas diante dela? Olha, antigamente eu falava sem muita reserva, alcançar os povos não alcançados. Hoje eu qualifico isso um pouco e deixa eu definir isso. Isso certamente é a maneira que Paulo concebia a sua missão. Romanos 15, 19 a 20. Não onde Cristo já fora anunciado. E nós somos todos devedores a Ralph Winter e todos os demais que levantaram essa bandeira, e é uma bandeira muito grande e muito importante. Porém, entretanto, não era a bandeira de Pedro, não era a bandeira de Tiago e não era a bandeira do autor ou da autora de Hebreus. Ou seja, em tudo nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, no direcionamento dos nossos ministérios. Grosso modo, eu continuo achando que isto é um bom gancho para pensar em termos prioritários. Povos não alcançados, grupos não alcançados. Eu acho que é uma herança que nós tivemos dos anos 70 para 80 que vai permanecer com a gente. Esse gancho. Mas é importante reconhecer que isto não é uma camisa de força. Que as pessoas que são chamadas para um outro ministério que não seja povos não alcançados, podem não estar fora da vontade de Deus. Entendeu? Pedro foi chamado para a comunidade dos judeus. Tiago, essa foi a sua plateia. E parece que é reconhecido nas Escrituras como tal. Então, novamente, o herói da história das Escrituras, em termos de missionário, para mim, é o apóstolo Paulo. Ele é um modelo para a gente seguir. Mas não um modelo no sentido absoluto. Acho que essa é uma resposta que talvez muitos não querem ouvir. Joia. Deixa eu fazer a última pergunta. Nós temos ainda 3 minutinhos, e aí nosso tempo já acabou. Como voou, né? Boa conversa, Timóteo. Eu estava refletindo aqui, o personagem central da Bíblia, no meu entender, é Deus, e não o homem, nem a natureza. Estava hoje pensando sobre as justificativas que Deus dá para salvar o povo de Israel, para retornar do exílio, onde ele sempre fala, por amor ao meu nome.
E aí me vem à mente a teologia de Piper, esse fim último da glória de Deus, né? E aí teria que definir o que é essa glória. Mas eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre a ligação entre esta glória de Deus, o novo céu, nova terra, e onde que entra aqui essa visão mais voltada para uma missão mais integral e também muito focada nós falamos várias vezes da criação, né, em termos mais amplos. Isso não desloca um pouco o foco da glória de Deus ou é o contrário, no seu entender? Ele intensifica, porque Deus ninguém enxerga, mas se enxerga a sua criação. E é a sua criação que declara com mais clareza a sua glória. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Onde estão nossos óculos? Como a gente não viu isso antes? O maior missionário do planeta é a criação de Deus. Pelo menos na ótica do Davi. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e assim em diante. Vê o que os salmos dizem a respeito da criação de Deus. Interessante, em Isaías, quando Isaías fala da salvação do exílio, você mencionou o exílio, né? Sempre esse poder redentor de Deus é vinculado a seu papel como criador. Deus redime justamente por ele ser o criador. Ou seja, eu crio uma coisa, você faz uma mesa, eu faço uma cadeira de madeira, a gente capricha, entendeu? A gente preza aquilo e quer que aquilo chame alguma coisa, alguma atenção para a gente. Está me entendendo? Então, a criação, a própria criação declara. E nós, às vezes, não estamos nem aí, né? Que a criação, entendeu? Aí eu acho um grande pecado da nossa parte, desprezar a criação. Nós temos toda uma história, toda uma filosofia por trás disso, essa questão de matéria, espírito, essa dicotomia, tudo mais, né? Mas é um grande erro da parte do povo de Deus, não é bíblico, de desreconhecer o papel da própria criação e nós cuidado dela para que ela seja esse testemunho. Então, tem tudo a ver. Nós somos muito devedores, e claro, né? John Piper para esse papo a respeito da glória de Deus na obra missionária. Ele foi uma revelação para mim, eu sei que ele foi uma revelação para muita gente. Esse aspecto faltou no seu livro, sobre a criação, e os salmos estão inundados com essa perspectiva. Muito obrigado, Timóteo. Poderíamos prosseguir aí mais umas 2 horas facilmente, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. E te agradeço de coração. Obrigado, por esse bate-papo. Saudações a todos que estão aí. Estou vendo a Bárbara, estou vendo o Papa também, né? O Papa está aqui. Está aqui, estou vendo todos. Então vamos... A gente é muito grato a Deus pelo ministério de vocês. Alguém abriu o microfone? Eu não sei quem que é. Pronto. Sérgio? Sou eu. Isso, eu vou passar a palavra para você, Sérgio, para fazer a palavra final e uma oração para a gente terminar.
Alegro-me muito em rever Timóteo aqui no ambiente de Juvé. Quero dizer que nós temos uma grande gratidão por você, Timóteo. Quando nós estávamos em meados dos anos 90, em obediência a Deus, montando o nosso curso de preparo missionário, ainda bem no início, você me recebeu na sua casa e passamos boa parte daquele dia tratando sobre como construir um currículo relevante para uma nova escola de preparo de missionários. E aquele dia foi muito proveitoso. Aquela sua contribuição foi norteadora em tudo aquilo que nós trabalhamos a partir dali para estabelecer o nosso curso de preparo missionário. Então, quero deixar aqui registrado essa sua contribuição, a sua gentileza de receber-me em sua casa e de passarmos aquele dia trabalhando nesse assunto tão importante para nós. Eu louvo a Deus por sua contribuição para a missiologia brasileira, pelos seus escritos, as suas reflexões e a comunhão que temos, o respeito que temos em você. Não significa que a gente concorde em todos os pontos, mas na periferia dos pensamentos a gente pode discordar respeitosamente e continuar com admiração, com a gratidão e sempre com muita alegria nos nossos reencontros e na sua disposição de estar conosco neste momento assim tão precioso. Então, quero agradecer, quero manifestar minha alegria e louvar a Deus por sua vida. Que Deus continue lhe abençoando e, através de você, brindando a Igreja Brasileira com boas reflexões, com boa literatura. E também quero congratular-me pela Bíblia Missionária, um projeto pioneiro no mundo. E eu lhe pergunto, como é que está a edição da Bíblia Missionária para o espanhol, para o inglês? O Sérgio, a edição espanhol saiu em 2017. Desculpa. Saiu. Eu está tenho aqui. Ouvindo? 2017. E agora são 2 edições que estão com 2 anos de atraso por causa do coronavírus, né? O Covid. Mas eu tenho um encontro com a Sociedade Bíblica amanhã, no Zoom, mas na última notícia que eu recebi é que as 2 edições são previstas para o ano que vem. Uma seria uma revisão da Bíblia Missionária em português, usando o NAA e incorporando as notas que foram contribuídas por missiólogos de toda a América Latina e do mundo de fala inglesa. Então, foi bastante ampliado. E a outra edição seria uma edição em inglês, usando o English Standard Version como o texto. Os 2 estão prontos praticamente há 2 anos e a gente está... o Covid provocou uma crise nas plantas de papel, assim, as indústrias de papel, eles pararam de produzir e demora para engrenar as máquinas, mas a previsão é que no ano que vem, se Deus quiser, vão sair. Ótimo. Ok, então receba o meu abraço, a minha gratidão e devolvo a palavra então, Sérgio. ao chefe Thomas. Ok, então vamos orar. Eu vou pedir para a Bárbara então orar com a gente. Bárbara. Sei. Oi, Timóteo. Oi, Bárbara. Prazer. Timóteo era meu chefe um tempo. Aí, tá bom, vamos orar. Vamos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos, que nós podíamos olhar para a tua palavra, aprendermos coisas novas, Senhor, refletir nas coisas. E, Senhor, nós pedimos que possa ser uma bênção para as nossas vidas neste momento. E, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre Timóteo, sobre sua família, a Marta. Senhor, toma conta de todos eles e que o Senhor possa abençoar abundantemente
as suas vidas. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Amém. Amém. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Lembrando, próximo Missionando com o Flávio Ramos, Alá é Deus. Vai ter bastante discussão aqui. Timóteo, um forte abraço. Obrigado. A todos que participaram, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.